Continuando a resolução do livro, a gente parou nessa parte aqui de função crescente e função decrescente. E, de novo, vai ser necessário um pouco de leitura. Então, a gente vai fazer isso. Função crescente, tá? Seja a função R em R, tá? Definida ali. Então, a gente tem o domínio, são os reais, e o contradomínio também. É definida por f de x igual a x mais 2. Vamos considerar dois valores, x1 e x2, e x pertence ao domínio, tá? Tal que x1 é menor do que x2, dois valores, beleza? Por exemplo, menos 3 e menos 1, tá? Menos 3 é menor que menos 1, lindo. O que a gente tem? F de x1 é igual a f de menos 3. E aí, a gente já viu o que tem que fazer, né? A gente já viu o que tem que fazer e vamos fazer então. Que é muito importante. Vamos copiar. Ninguém tem pressa, né? F de x1. Mas antes disso, é importante saber quem é f de x, né? Como é que a gente vai fazer as coisas sem saber. Pera aí, que agora eu mudei um pouco aqui o jeito como eu faço a transição entre as telas, tá? Eu aprendi que eu posso criar várias áreas de trabalho aqui. Então isso vai tornar as coisas um pouco mais dinâmicas. Eu coloquei 3 áreas de trabalho. Na primeira eu uso só o bloco de notas e eu tenho o OBS gravando a minha tela. Na segunda eu tenho o livro e o GeoGebra aberto. E na terceira eu tenho aquele gabarito do livro que vai mostrar o desenho dos gráficos aqui, se for necessário. Então na primeira tela eu não preciso ficar dando Alt Tab, coisa que eu me acostumei. Mas agora não precisa, agora é Ctrl Windows e a setinha para a direita. E eu alterno. E aqui eu só dou um Alt Tab e só tenho que mudar entre duas janelas, tá? Fica muito mais fluido. Só é uma questão de eu me acostumar. Então, talvez esse tipo de erro aconteça um pouquinho agora, mas é só nesse vídeo aqui. Depois eu me acostumo, pego o jeito, tá? Então vamos olhar para nossa função aqui. Cadê ela? Tá aqui. F de x é igual a x mais 2. Então vamos voltar para cá. X mais 2, tá? E ele nos disse que agora não é só dar Alt Tab, né? Ele pegou dois exemplos. O primeiro é menos 3 e menos 1, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa. Agora vai demorar um pouquinho por causa disso, tá? Então meu x1 é igual a menos 3 e o meu x2, por exemplo, é menos 1. Agora ele vai fazer f de x1 do mesmo jeito que a gente. Porque nós não precisamos esperar pelo autor fazer as coisas, né? A gente também tem que tentar. Então, se o meu x vai ser menos 3, seria o meu x1, né? Então f de menos 3 vai ser menos 3 mais 2. Eu deveria fazer isso... acho que a gente já fez bastante no último vídeo, né? Já deu para entender que quando eu falar que o meu x1 é igual a menos 3, toda vez que eu ver o x, no caso seria o x1 aqui, né? Eu posso trocar por menos 3 tranquilamente, sem peso na consciência. Então, se o que eu vou enfiar aqui dentro do f vai ser menos 3, aqui vai ser menos 3 mais 2, menos 1. E o meu f de x2, né? x2 vai... o bloco de notas de novo fazendo isso. Pera aí, deixa eu fazer assim. Se tu der espaço, ele apaga as coisas. Por quê? Não sei. Mas quando eu fechei e abri de novo essa porcaria, deixa eu só fazer assim. Bloco de notas. Quando eu fiz isso da última vez, ele parou de fazer. Essa coisa que me deixa muito triste. Muito, muito triste. Quando as coisas não funcionam do jeito que eu gostaria que funcionasse. Vamos lá, vou digitar 2 números, agora vou digitar 1. Agora ele apareceu no meio e não apagou o próximo. Não sei porque ele está fazendo isso, tá? Talvez seja só para me incomodar mesmo. Mas aqui, ó. F de x2
é menos 1, tá? Então vou colocar o menos 1 aqui dentro. Menos 1 mais 2 dá 1. Nota coisas importantes aqui para você reparar, para você notar. Note que x1 é menor do que x2. F de x1 é menor do que f de x2, tá? Vamos desenhar essa função aqui, para a gente olhar para ela com mais tranquilidade. Vamos lá. F de x é igual ao quê? X mais 2. Mudou a inclinação. Vamos só ter certeza que eu estou copiando certo. X mais 2, está aqui. Beleza. Vamos olhar para o que está acontecendo aqui. Tá? Deixa eu só aproximar aqui. Beleza. Quando os valores de x aumentam, tá? E aqui está vindo do menos infinito e está se aproximando do zero e depois vai para mais infinito. Ou seja, esses valores aqui são sempre menores do que os que estão mais próximos do zero, que são menores do que os que estão se afastando do zero desse lado de cá, tá? Quando isso acontece, o y, o valor do meu f de x da imagem, tá? Do que eu jogo, por exemplo, o menos 2 dentro dessa função aqui, e ela vai me devolver 0. Eu jogo menos 1 e ela vai me devolver 1. Cada vez que eu me aproximo do zero, ela aumenta os valores do y aqui. Então, só por isso dá para dizer que essa é uma função crescente, tá? Porque os valores de y estão crescendo. São maiores quanto mais ele se aproxima da origem aqui, tá? Isso é só esse o critério para determinar se a função é crescente ou não? Não sei, não lembro. Eu só estou notando isso, tá? Fazendo essa observação, que foi o que a gente conseguiu perceber até o momento, para essa função aqui. Agora a gente vai ver o que o autor tem para dizer para nós, né? Vou apagar aqui, dá um Alt Tab. Beleza, a gente já calculou. E eu calculei errado? Menos 2. Tá, eu considerei o menos 1 e ele aqui considerou o menos 2. Menos 3 e menos 2. Não tem problema, tá? Eu só peguei outro valor. Não importa. Mas o que dá para notar? x1 é menor do que x2. Tá bom. Então, f de x1, a imagem de x1, é menor do que a imagem de x2. E aí a gente vai ter o quê? Nesse caso, dizemos que a função f é crescente. Então, qual é a condição para uma função ser crescente? E é isso daqui que a gente tem que guardar na cabeça, tá? Uma função y igual a f de x é crescente, um conjunto A, se, somente se, para quaisquer x1 e x2 pertencentes ao conjunto A, com x1 menor do que x2, tivermos f de x1 menor do que f de x2. Tá? Que é aquele costume velho. Então, para a função crescente, vamos escrever aqui. Função crescente. Qual a condição que a gente tem para a função ser crescente? Se eu tiver um x1 menor do que um x2, tá? Quaisquer valores que sejam, menos 1 milhão e menos 50, tá? Esses dois valores. Então, x1 é menor do que x2. Então, f de x1 obrigatoriamente tem que ser menor do que f de x2. Pelo que o autor disse, essa é a condição para a gente ter uma função crescente. Isso é obrigado a acontecer, tá? E se f de x1 for igual a f de x2? Onde é que isso aconteceria? Parábola. Por exemplo, o x1 é menos 2 e o x2 é 2. A gente teria a mesma imagem, não é? Aí eu não sei. Aí ele vai definir. Eu só pensei nisso, né? Se f de x for igual a x ao quadrado, isso aqui não vai ser verdade, tá? A imagem de menos 2 vai ser igual à imagem de 2, tá? Mas por enquanto são só pensamentos. Vamos ver o que vai acontecer. De novo, costume, é só
Só questão de tempo e eu me acostumo com isso. Tá. Função decrescente. Seja a função f definida por y igual a menos 2x mais 3. Então, de novo, vamos voltar para lá. Opa, não, cara. Y é igual a menos... Não, é menos 2x. Deixa eu só conferir agora. Ficar um pouco mais lento para conferir as coisas. Menos 2x mais 3. Menos 2x mais 3. Tá. Vamos ver os pontos que ele vai tomar lá pra gente fazer mais ou menos a mesma coisa. Menos 3 e menos 1. Não faz mal. Vamos pegar os mesmos. X1 igual a menos 3. X2 igual a menos 1. O que vai acontecer aqui? Vou chamar de y do jeito que ele chamou. Não tem problema nenhum, tá? Outra coisa que a gente tem que se acostumar é a essas notações, assim, tu não gostar mais de dar preferência para uma coisa em relação à outra. Dependendo do conteúdo, isso pode até ser vantajoso, mas aqui, para se acostumar com a variação, não tem problema nenhum, a gente vai usar y aqui. Então, y é igual a menos 2x mais 3. Se eu jogar um menos 3 aqui dentro, isso vai ser menos 2 vezes menos 3. Então, isso dá 6. E 6 mais 3 é 9. Aqui, eu vou colocar um 1 aqui, y1, só para dizer que isso aqui é diferente da segunda que a gente vai fazer agora. O 1 deveria ser pequenininho aqui embaixo, eu acho. Mas vamos deixar desse jeito, que é o que dá para fazer por enquanto. y2, tá? A gente vai pegar o menos 1, jogar aqui dentro. Menos 2 vezes menos 1 dá 2, mais 3 dá 5. O que deu para perceber? Que o 9 é maior do que o 5. Mas o meu x1 é menor do que o x2. Então eu enfiei dentro da função um número menor e ela me devolveu uma imagem maior do que eu ter colocado isso daqui. O menos 1, né? Ela me devolveu 5. E para o menos 3 ela me devolve 9. Tá? Então aconteceu o inverso. f de x2 é maior do que f de x1. Vamos desenhar isso? Vamos desenhar isso. Por que não, né? Como eu falei, esse conteúdo é tão importante que não dá para negligenciar as coisas. Então aqui eu vou colocar y igual a menos 2x mais 3. Do jeitinho que ele pediu. Pá. O que dá para observar? Que quanto mais o x cresce, tá? O valor aumenta, menor vai ficando o valor da imagem, tá? Por exemplo aqui, quando x é 0, y é 3. Agora quando x é... Pô, aqui acho que é 1 meio, se eu acertar. Mas é 1,5. Y já caiu para menos... Tem que ser 0, y é 0. Quando é 1,5, y é 0. Vamos ter que dar uma aumentadinha aqui que ele aparece, ó. 1,5, y é 0, tá? Então, quanto mais o x cresce, mais a imagem do valor ele diminui, tá? Mais o y diminui em valor. Então, a função decrescente. Similar a crescente, deve ser só aquela condição lá de... Se x1 for maior... Se x1 for menor do que x2, então f de x2 é maior do que f de x1. Coisa assim. Vamos olhar para ver. Então, 9 é maior do que 5. Tá? Ele ainda escolheu os mesmos valores dessa vez. Menos 3 e menos 1. Beleza. Então, f de x1 é maior do que f de x2. Nesse caso, dizemos que a função é decrescente. Então, vamos ver a condição, que é o que a gente tem que gravar na cabeça. A coisa importante é isso daqui. Tá? Uma função y igual a f de x é decrescente num conjunto A, se e somente se quaisquer x1 e x2 pertencentes ao conjunto A com x1 menor do que x2, quaisquer. Essa é uma palavra muito forte, muito importante. Quaisquer é uma palavra que, quando está resolvendo o exercício, é muito
Se tu vê isso daqui, tem que prestar muita atenção no que vem depois, tá? Ou no que veio antes dessa palavrinha aqui. Principalmente nessas questões de verdadeiro ou falso. Essa palavra é muitíssimo importante. Preste atenção nela. Então, o que a gente tem? x1 menor do que x2, tá? E f de x1 é maior do que f de x2, que seria o contrário para ela ser crescente. Só isso? Parece que sim. Então, vamos escrever aqui. Função. E hoje eu tô meio engripado, meio mal, então talvez as coisas não sejam conduzidas com a mesma alegria de sempre. Então, se a gente tiver um x1 para quaisquer x1 menor que x2, tá? A gente tem que f de x1 é maior, nesse caso, do que f de x2. Se a gente notar, é o contrário da função crescente, né? Aqui eu botei 2 pontos, aqui eu não coloquei. Vamos colocar. Para quaisquer x1 e x2, f de x1 é menor do que f de x2. E nesse caso é o contrário, tá? Então, só lembrar de uma e lembrar que ela é o oposto da outra. Só essa condição, pelo que parece, é. Vamos ver. F de x1 maior e aqui menor. E agora a melhor parte de todas, né? A gente tem exercícios, né? Que é a parte de fixar as coisas. Em cada uma das seguintes funções, escreva C para crescente e D se for decrescente. Temos o gabarito. Ai, que lindo. Não importa, a gente tem que justificar isso daqui. Justifique. Diga se é crescente ou decrescente e justifique. Eu tinha pavor de fazer prova que o professor pedia para justificar as coisas além de dizer se estava certo ou errado. Tá certo? Justifique. Nossa. Horrível, horrível. Vamos lá. Então a minha A, eu vou de novo, tenho que me acostumar com essa troca de tela aqui. Mas é para ficar mais dinâmico as coisas. Somos jovens dinâmicos. Vamos lá. Ou fomos um dia. Então, eu vou escrever aqui. Exercício. Por que eu escrevo? Para mim lembrar, porque eu sempre fico em dúvida com os acentos, né? Exercícios. Propostos. Eu já vou praticando. Já aproveito, além de aprender matemática, ainda vou praticando português. O que eu vou precisar por aqui? Talvez não aqui, mas quero ter próximo meus símbolos. Tá? Vamos sempre arrastar eles junto com a gente. Arrastando devagarinho. Que um dia, dessas 470 páginas desse livro, um dia eu termino ele. Tá, letra A. Abre parênteses. Que eu... Não, cara, não é aí mais. Esquece. É aqui, ó. Y igual a X. Vê que o livro estava usando bastante f de x e ele mudou? E agora está usando y? É só para ti não criar um costume ruim, né? Não estranhar isso em outros lugares depois. Então, a gente não ficar mal acostumado a só usar f de x. E o que é mais usado numa graduação? Depende. Depende do que tu tá fazendo, tá? Pode usar f de x, é útil, ou y. Olha, depende muito do que tu tá fazendo, realmente. Às vezes a linguagem tu usar f de x fica mais explícito o que tu tá querendo ali, fica bem claro, fica bonito, dependendo do que tu for fazer. Em outros casos, tu simplesmente chama de y uma função, ou qualquer letra que tu quiser dar ali, e segue a vida, tá? Depende muito, mas tudo é usado. Tudo, tudo. Vamos lá. Agora eu já ia dar um Alt Tab aqui, já ia mudar as coisas, tá? Vou dar um espacinho aqui. Eu tenho y igual a x. Só vamos lá. Isso aí mesmo. Y igual a x. Isso daqui é uma reta. Gente, já é para isso ter ficado bem gravado na tua memória. Do jeito que tá, isso aqui é uma função crescente. Mas será mesmo? Será mesmo? Vamos desenhar ela.
Agora a gente dá um Alt Tab aqui. Aí tu vai ficar fazendo isso, cara, desenhando todas as... Eu vou fazer todas as questões, não custa desenhar, não custa se acostumar com essa ferramenta maravilhosa que é o GeoGebra. Simples, bonito e cheiroso. É só o que eu posso dizer dessa ferramenta aqui, tá? Então aqui, para quaisquer x que a gente tem aqui, e se a gente tiver o meu x1, menos 4, y é 0. Menos 3 é 0 também? Não, cara. Menos 3, onde é que vai bater o y lá no menos 3? Sobe. Menos 3 vai dar o quê? Como é mesmo que a gente desenha um gráfico? Ai, ai, tá. 0 é 0. O que que vai ser no menos 4? Menos 4, como é só x, pô. Menos 4 para x é menos 4 para y, pelo amor de Deus. Tá? Desce até bater no gráfico. Puta merda, olha só. Um vídeo atrás eu tava respondendo essas coisas. Aí fico olhando para essa tela aqui pensando, como é mesmo que a gente... onde é que tá? Onde é que vai ser a imagem do menos 4? Traça uma setinha aqui, uma setinha, pelo amor, uma reta, que forma um ângulo de 90 graus aqui com o eixo X e desce, meu amor. Onde bater no gráfico é o lugar. Menos 4, tá? E que isso é uma reta, um negócio simples, tá bom? Para menos 4 ela te devolveu menos 4. E para menos 2, o que ela vai me devolver? Hein? Me diz. Menos 2. Logo, o x1 é menor do que o x2. E os valores de f de x1 é menor do que f de x2, tá? A imagem é menor. Simples assim, função crescente, função crescente. Mas a gente vai se convencer só com isso? Acho que não, né? Então, se eu tiver um x1, quaisquer x1, eu vou pegar x1 igual a 0, tá? Para dar uma variada. E o meu x2 igual a 4. O que eu vou ter? O meu y1 aqui. O f de x ficava bem melhor para representar isso daqui, né? Porque eu botava assim, f... Eu posso fazer isso? Posso, mas... f de x1 ficava melhor do que estar colocando y1, mas... Beleza, vamos fazer do jeito que o livro quer. Não vamos discutir, a gente se acostuma com y. Não, y2 não, 1. Tá. Se o y é igual ao x, puramente isso, então, se o x for 0, y é 0, tá? E a segunda aqui, meu y2, a segunda imagem. Se o x é 4, então o y vai ser 4 também. Então, quais são as condições que a gente tem para a função ser crescente? Que f de x1... Não, calma, volta, espera, não é só isso. Não vai com tanta pressa assim. Se x1, para quaisquer x1 e x2, com x1 menor do que x2, f de x1 tem que ser menor do que f de x2. Essa é a condição que a gente tem para a função ser crescente. Que, se tu perceber, é o que aconteceu aqui. F de x1 é menor do que f de x2, sendo x1 menor do que x2, tá? Cumprindo isso, a gente tem que essa função é crescente. E assim a gente vai seguir com as próximas. Eu acho que qualquer dia eu vou pegar o telefone e vou gravar os colaboradores que eu tenho ao redor da casa aqui, que ficam fazendo barulho enquanto eu tô tentando gravar. Ó, eu apertei Alt. Talvez isso aqui que tenha feito o meu probleminha. Vamos testar aqui. Se eu apertar Alt de novo, aí ele não vai porque ele foi pro menu. Tá. Não necessariamente foi isso. Beleza. Vamos seguir para cá, trocar. Então é crescente a primeira, tranquilamente, tá? Isso aí tu tem que gravar. Essa daqui
também é crescente, tá? Vai ser uma reta por causa do x menos 5. Então os valores, se o x for 0, y vai ser menos 5. Diferente da anterior que a gente tinha que se o x fosse 0, o y também seria 0. Mas de qualquer forma, para qualquer valor que eu colocar aqui, por exemplo, menos 2 ou 0 mesmo. O 0 a gente vai ter como resposta, a imagem vai ser menos 5, tá? 0 menos 5, menos 5. Mas se a gente escolher um valor maior, do tipo 7, a imagem vai ser 2. 7 menos 5 é 2. Logo, f de x1 é menor do que f de x2, sendo que x1, que no nosso caso é 0, é menor do que o x2, que nesse caso seria 7, que foi o valor que eu escolhi. Então, para a gente dar uma adiantada na coisa, nessas que são similares aqui, a gente vai notar essa similaridade, tá? Mas vamos adiantar as coisas. Então, y igual a x menos 5, isso aqui é crescente. Preciso mostrar, a pressa ela mata, né? A pressa ela mata. x1, a gente vai escolher um x1 como sendo 3. x2 como sendo 8. y1 vai ser o quê? Aqui. Espera aí. Que... Não. Aqui vai ficar feio. Deixa separado as coisas. Primeiro escolhe os valores, depois tu faz as coisas. Não tem porquê, né? y1 vai ser o quê? Vai ser 3. Vou jogar aqui, né? 3 menos 5 dá menos 2. E o meu y2 vai ser o quê? Vai ser 8 menos 5, que dá 3. Então, a gente notou que a gente escolheu aqui um x1 e um x2, sendo que x1 é menor do que x2, atende ao primeiro requisito. E a gente tem que a imagem, no caso f de x1, ela é menor do que f de x2. Logo, essa função é crescente, tá? Então, crescente, bonitinha, não tem muito mais o que fazer. Vamos desenhar essa função? Vamos desenhar essa função, né? Pressa pra quê? Aqui só mudou o quê? Que é menos 4, não. Menos 5. E o que isso vai fazer? Vai deslocar ela. Tá? Quando x, quais foram os valores que a gente escolheu? Menos 2? Não, menos 3 e 8, tá? Tem aqui o menos 3, a gente vai descer até tocar na função. Menos 3. Isso aqui eu ando bebendo. Menos 3. Foi menos 3 que eu escolhi. Eu espero que eu não ande bebendo, cara. Volta pra cá. Não. Eu escolhi 3. Eu tava lembrando os valores de... Ué, cadê o... Ué, é pra dar menos 2, pô. Eu escolhi 3 e 8, tá? Atendendo os meus requisitos, a gente vai lá e olha. Não tem problema. 3 e 8. 3. Pá, desce aqui então. 3, o y é menos 2. E 8, tá aqui o 8. Então aqui a gente sobe até tocar na função. É 3 a imagem, tá? Bate com o que deu pra ver. Então, ela sempre vai crescendo. O y vai sempre crescendo. Ou o nosso f de x, né? A imagem aqui. Beleza, beleza? Bacana. Vamos apagar isso daqui. E vamos para a próxima. Então, o que é a próxima? Letra B. Até as ovelhas colaborando. C tá aqui. 2x. Crescente. De novo, a gente só tem um 2 multiplicando x ali, tá? Só vai alterar a inclinação da reta. Então, vamos fazer aqui. Y igual a 2x. Tá? Tá aí. E se y fosse... Vou botar g aqui igual a x. Para ver a comparação, tá? Tá vendo?
2x é um pouco mais inclinado aqui do que y igual a x, tá? Ó, VY ele aceita. Se eu boto g, ele já bota g de x. Tá bom. Então só altera a inclinação quando multiplica aqui. Beleza, beleza. Quanto multiplica ou quanto divide, né? Tá multiplicando pela... Tá multiplicando de qualquer jeito quando tá dividindo, né? 1 sobre qualquer valor. Enfim, então, de novo, essa função aqui é a mesma das outras, é crescente, a gente percebe, bonitinho, tá? Que quanto mais vai se aproximando aqui os valores aqui de zero, para depois ir para mais infinito, maior vai ficando a imagem da função, tá? Quando colocar, por exemplo, 0,5, a imagem vai ser 1. Quando tu colocar 1, a imagem vai ser 2. Então, está sempre crescendo. É uma boa justificativa? Eu não sei, parece. É crível, né? Tá. AC, y igual a 2x. Agora a máquina de lavar vai começar a secar. Agora vai ajudar com barulho, hein, pô. Beleza. Isso aqui é crescente. Preciso mostrar? De novo, aquela coisa, né? Pressa demais. Depois tu chega lá na frente, tu não lembra das coisas. Tu fala, nossa, eu estudei isso daí. Né? E onde é que ficou esse conhecimento? Então, meu x1, eu vou escolher, sei lá, 2, por exemplo. E o meu x2, 5. Poderia ser isso aqui? 100.000? Poderia. Tu vai querer desenhar se o teu professor pedir para te fazer o gráfico disso daqui? Que até tu ajustar a tua escala, 2 para 100.000, fica meio complicado, né? Mas dá. Tá bom, escolheu 2 pontos quaisquer. E atende que x1 é menor que x2. Então, sempre, acho que a parte que tem que prestar atenção é essa. Sempre o requisito é esse, que x1 seja menor que x2. Aí aqui tu vê se f de x1 é menor que f de x2 ou é maior. Só isso. Mas isso aqui sempre tem que acontecer. Então a gente vai colocar aqui x1 menor que x2. Beleza, beleza, bonitinho. Vou deixar essa coisa horrível aqui? Não, não precisa, não tem porquê. x1 e x2 é 5. Então, y1 é o que? Aqui, meu bem, vai ser o que? 2 vezes o x1. Nesse meu caso é 2. 2 vezes 2 é 4. E o y2 é o que? 5. Então, 2 vezes 5 é 10. Então, de novo, a repetição é a mãe do aprendizado, já dizia o Grings. Então, o que a gente tem? A gente escolheu um x1 menor que o x2, a gente socou esses valores dentro da função e ela devolveu para nós isso daqui, 4 e 10. 4 é menor do que 10, então f de x1 é menor do que f de x2, logo a função é crescente. Tá bom? Tá bom, é isso. Letra C, a gente também fez o desenho, né? Que é muito importante. Vamos lá. Antes que a máquina de lavar comece a voar. Essa daqui é a função decrescente. Só por causa desse valor negativo multiplicando x aqui. Se eu colocar um 2 aqui, ela vai me devolver um... Se não tivesse o 3 junto ali, ela vai me devolver um menos 2. Tá? Ah, mas está somando 3, não importa. Não importa, não faz muita diferença estar somando esse 3 aí. Então isso aqui é decrescente. Vamos ver? Vamos ver. Y igual a menos x mais 3. Vamos colocar lá e vamos fazer o desenho. Pra gente notar tudo que ela tem para oferecer pra gente. Menos x mais 3, tá? Vamos fazer o desenho? Vamos fazer o desenho.
É bom olhar para o desenho. Apagar essa daqui. Não, I não, cara. Y igual a menos X. Ó, já inverteu a coisa aqui. Quanto mais eu me aproximo do zero, mais a função, mais a imagem, o valor de Y diminui, né? Ou do nosso f de x aqui. Ele tava aqui bonitinho, ele vai diminuindo. E quando eu botar o mais 3 aqui, vai mudar muita coisa? Não, vai deslocar ele dali, ó. Só vai mudar isso. Mas não altera o que está acontecendo aqui. Quanto mais eu me aproximo, mais os valores de x crescem, mais os valores de y ficam menores. Simples assim, né? Quando x é 1 aqui, o y é 2. Agora aqui, quando x é 3, o y é 0. Então, já diminuiu. Vamos fazer isso lá? Vamos fazer isso lá. Então, o que a gente sempre tem que escolher? Um x1 menor do que um x2. Sempre a gente vai ter que fazer isso, quando for testar essas funções. Depois que a gente gravar bem isso na mente, eu não vou precisar colocar aqui, mas por enquanto vai ficando. Então, o meu x1 vai ser o quê? Vai ser 7. 7 é um bom número. E o meu x2 vai ser quanto? Vai ser 9. Tá. Valores próximos, mas está aí. y1 é igual ao quê? A menos x. Quanto é que é o x nesse caso? 7. Então, menos 7 mais 3 é menos 4. E o meu y2, isso aí vai ficar feio de falar, né? Ainda mais hoje que eu não estou no meu melhor dia. Vamos lá. O meu y2 vai ser o quê? Eu pego o meu 9, substituo aqui pelo x, vai ser menos 9 mais 3, menos 6. Menos 6. Então, o que aconteceu aqui? Escolhi do jeito que ele pediu, um x1 menor do que um x2. Joguei dentro da função, o que ela me devolveu? Para o x1 menos 4 e para o x2 menos 6. O que é isso aqui? F de x1 é menor do que F de x... F de x1 é menor, não. F de x1 é maior do que F de x2. Às vezes aqui fica... pode até confundir, né? Porque tu olha, pô, menos 4. Daí tu pensa, 4 é menor que 6. Mas nesse caso, como é menos 4 é maior do que menos 6. Tá? Porque ele está mais próximo do zero. Então, a gente tem que pensar assim, tá? Menos 4 é maior que menos 6. Logo, até vou escrever nessa daqui. F de x1 é maior do que F de x2. Ou y1 maior do que... E nesse caso aqui a gente tem uma função decrescente, tá? Para ela ser crescente, f de x1 tinha que ser menor do que f de x2. Simples assim, tá? Decrescente. Letra E. A gente até poderia olhar esses pontos que eu escolhi aqui, né? Só para ver, mas o que a gente já viu até agora já dá pra... Não tem como ficar em dúvida numa coisa dessas, né? Quer dizer, até tem. Eu ficaria. Tô esquecendo disso. Eu ficaria em dúvida. Então, tem como ficar em dúvida assim. E agora a gente tem y igual a 2x. Essa daqui, de cara, assim, sem olhar para o desenho, sem ver nada, a gente pode... Essa daqui não é tão agradável, né? Vamos olhar para ela. Então vamos olhar. Y igual a 2x. Y igual a 2 elevado a x, né? Não é 2x. Tá, eu vou representar desse jeito. De novo, regra de ouro, x1 menor do que x2. E aí a gente escolhe o nosso x1 e x2. Meu x1 vai ser... se eu pegar valores negativos, vai ficar aquela coisa 2 elevado a menos alguma coisa. É a mesma coisa que 1
dividido por 2 elevado ao valor, só que daí positivo. Por exemplo, se fosse 2 elevado a menos 1, seria a mesma coisa do que escrever 2, do que escrever 1 dividido por 2 elevado a 1. Seria mesmo, seria mesmo. Se tivesse um caderno aqui até eu mostrava. Mas enfim. Então eu vou escolher valores do tipo 0 e o meu x2, só para fugir disso, vai ser 3, tá? Para não dar um valor muito exagerado. Então y1 é igual 2 elevado a 0 é 1. Deixamos assim? Deixamos assim. Bonitinho? Então tá. y2 igual ao quê? 2 elevado ao cubo é 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Fiz o que ele me pediu, x1 menor que x2. Quando eu soquei o 0 dentro da função, o que ela cuspiu para mim? 1. Quando eu soquei um 3, ela cuspiu um 8. Então f de x1 é menor do que f de x2. Logo, essa função é crescente. Vamos desenhá-la para ver. Vamos desenhá-la. Vou apagar aqui. Y igual a 2 elevado a x. Eu vou ver essa função se for fazer uma graduação de física, vai ver sim, muito. Tudo, já falei, e acho que eu vou repetir até o final da resolução desse livro. Tudinho que você vê num livro de matemática, tu vai ver numa graduação de matemática e física também. Tu vai ver essas coisas. Mas tem coisas que eu vou ver raramente. Tem coisas que vão estar atreladas a questões muito difíceis, a problemas mais complexos, e tu vai ver raramente, mas tu vai ver, e tu vai agradecer de joelho por lembrar delas. Tu vai falar, nossa, cara, eu lembrava, eu não sei por que eu aprendi isso daí. Vai ser para resolver um problema mais complexo. Bem mais... Não, tu não vai ver essa parte. Não, tu vai ver sim, não te preocupa. Se tu não viu, eu fiz a minha graduação e nunca vi essas coisas, então eu te garanto que tu não resolveu questões difíceis. Tu não teve professores que te cobraram questões difíceis, ou tu mesmo não buscou por conteúdos mais avançados. Simples assim, simples assim. A minha pessoa, eu aqui, ó, que nunca fui um cara que tenha buscado por resolver listas difíceis e coisas, eu esbarrei em quase todo o conteúdo do ensino médio, tá? E eu nunca fui excepcional em aula nenhuma. Acho que teve uma prova que eu tirei 10 na graduação, que foi em equações diferenciais, a segunda prova que eu gabaritei. Não fui o único da sala a gabaritar, tá? Então, não é aquela coisa que eu posso dizer, nossa, tava horrível de difícil e só eu tirei nota 10 na prova. Não. Mas, assim, até eu que não estudei muito, esbarrei em quase todo o conteúdo da matemática do ensino médio. Em questões de vários livros, ali de física e de cálculo, eu esbarrei em quase todo o conteúdo. Porque eu tive que... Por que eu sei que eu esbarrei em quase todo o conteúdo? Alguém pode perguntar, nossa, ele lembra de tudo? Não, é que eu tive que procurar, eu fui obrigado a revisar. Tu tá resolvendo a equação diferencial, opa, progressão, esse conteúdo aí. Tu lembra? Não. Cálculo. Bom, cálculo, né? Muita coisa vai ser cobrada, né? Trigonometria, nem se fala, cara. Tem coisa que tu tem que considerar como básico. É o mínimo que tu tem que saber antes de entrar na aula de cálculo. Simples assim. É o mínimo. Nossa, mas tinha funções trigonométricas complicadas, as identidades que tem que ficar lembrando. Isso é o mínimo para resolver algumas questões. Não é nem falado, tá ligado? Tu tem que saber isso daí. É pré-requisito para responder essa questão. Mas eu não lembro, então vai revisar. Nem perde teu tempo discutindo. Só pega um livro do ensino médio e vai revisar isso aí, porque se tu não souber, tu não vai para frente. E acabou a conversa. É geralmente assim que termina a conversa. Tá? Eu não lembro, isso aí meu professor não passou esse conteúdo. Pouco importa.
Tu quer avançar na lista, tu quer avançar no livro, vai revisar esse conteúdo. Álgebra linear também, tem um montão de coisa que é conteúdo de ensino médio básico, tá? Que nem é contado como ninguém se importa, aquilo ali não é nem um pré-requisito, é uma coisa que tu realmente tem que saber. E ponto final. Por isso que eu tô dizendo, todo o conteúdo que tu vê aqui, tu vai ver numa graduação. A parte de física também, todinha, todinha, linda. Um pouco mais complexa, com integral, derivada, né? Mas tá lá, te esperando. É só o que eu tenho para dizer. Então aqui a gente vai olhar, ó. Fugindo de toda essa conversa e a parte traumática que foi para mim, né? Vamos olhar para cá, tá? Veja só. Quanto mais aumenta o valor de x, mais aumenta o valor de y aqui. Característica de função crescente. Atendeu os requisitos lá, né? A gente pegou um ponto x1 e outro x2, e o x1 era menor do que o x2, e as imagens de x1 é menor do que a imagem de x2? Sim, então função crescente. Por enquanto, simples, tá? Às vezes me empolgo, né? Lembrando do tempo da universidade. Não devia fazer isso. Tá. Y igual a 2x. Aqui. E a f, x mais 1. De novo, função crescente, a nossa reta, o mais 1 aqui só vai deslocar ela. E se tivesse alguma coisa multiplicando o x aqui, só ia alterar a inclinação dela, mas é uma função crescente. Vou fazer? Vou fazer, a gente não pode ter pressa, tá? Então a gente vai para f agora, aí a gente já viu que é uma função crescente, tá? F de x1 é menor que f de x2. E vamos para f. X mais 1, né? Eu vou até copiar aqui, mas eu acho que é isso. X mais 1. Alt aqui, beleza. X mais 1, tá bom. Vamos lá, seguir a regrinha de ouro, né? Não vamos esquecer disso aqui, ficar bem gravado na mente. X1 menor que X2 é o que eu tenho que fazer, então meu X1 vai ser igual ao que? 3, tá? E o meu X2 tem que ser maior que ele, vai ser 6, dobro. Só para ficar assim. Então meu Y1 vai ser o que? Vai ser 3 mais 1 dá 4. Tá? E o meu Y2... Eu fico pensando nessas coisas que eu gravo 2 horas de vídeo, né? Imagina eu começar a gravar e o computador dar algum problema e parar a gravação. Daí depois de resolver todas as questões, eu vou lá olhar e falo, ó, só gravou 2 minutos de vídeo. Não ia ser interessante? Olha lá, x2 igual a 6 mais 1 dá 7. Aí eu ia adorar ter que refazer. Tá. Dá 7. Então o que, que a gente tem? Atendeu o que ele queria, x1 menor que x2. E a minha imagem lá, quando eu soquei o 3 dentro da função, ela me cuspiu um 4. Quando eu soquei um 6, ela me cuspiu um 7. Logo, f de x1 é menor que f de x2. Isso aqui é uma função crescente. Tá? E a gente tem aquela coisa que eu deveria estar escrevendo, acho que em todas, né? F de x1, para ficar bem gravado, é menor do que f de x2. Característica de função crescente. Tá? Vamos desenhá-la? Vamos desenhá-la. Por que não? Já dizia Raul Seixas, por que não? Y igual a x mais 1. Só mudou ela, tá? Qual seria a versão padrão dela? Deixa eu ver. Vamos dar um enter aqui para me dar. Tá, foi. Vamos botar um G aqui, que ele vai completar para nós. Igual a x, tá? O padrão seria G, né? Quando a gente somou 1, a gente deslocou ela aqui. Mas de novo, função crescente. Quanto mais se aproxima da origem, maiores ficam os valores de y, né?
Quando x é menos 2, o y é menos 1. Quando o meu x é menos 1, o que a gente vai ter? Que o y é 0. Quando x é 0, o y é 1. Então, f de x está crescendo. A imagem, os valores da imagem estão crescendo, tá? Simples assim, simples assim. Vou apagar aqui. Não é aqui que eu quero ir. Ó. Esse é o problema de ajustar as telas, é isso. Será que tem uma G? Seria bonito se tivesse uma G, né? Vamos ver se tem uma G. Olha, tem uma G, que alegria. E o que tem aqui que diz a nossa G? Y igual a x dividido por 2. Tá, nessa aqui só vai variar a inclinação da reta, de novo. Mas não vai alterar mais nada. Então isso daqui é uma função crescente. E a gente vai fazer ela como se não soubesse disso. Então, y igual a x dividido por 2. Tá? Vamos lá. Qual é a regra de ouro? x1 tem que ser menor do que x2. Não importa se é crescente ou decrescente, a gente tem que sempre escolher os pontos dessa forma aqui. Então, meu x1 vai ser igual a 2. E o meu x2 vai ser igual a 4, só para não ficar um valor muito feio ali. O que é um valor feio? O que é um número feio? Não sei, cara. Quando for olhar a tua conta no banco e tu chegar e tá com saldo negativo, isso é um número feio. Bem feio, tá? Então, sim, tudo depende da pessoa, né? Mas quando eu olho um valor com saldo, um valor com negativo assim num banco, nossa, é feio, é um número feio. Isso é feio. Vamos lá, x dividido por 2. Então, se o x for 2, dividido por 2 dá 1. E o meu y2, cara, o que dá? y2, 4 dividido por 2 dá 2. Tá? Soquei. Agora vamos para analisar. Cumpri a primeira parte que ele pediu, né? x1 menor que x2. Quando eu enfiei com todo amor e carinho um 2 dentro da função, que ela cuspiu para mim? 1. Valor 1. E quando eu enfiei um 4 dentro dela, que ela cuspiu para mim? 2. Então f de x1 é menor que f de x2. Agora eu vou escrever aqui. F de x1 é menor do que f de x2. Característica de quê? Função crescente, tá? Então é isso. Vamos desenhá-lo? Vamos desenhá-lo. Só tenho que me acostumar com os botões aqui, tá? Y igual a x dividido por 2, tá? Variou a inclinação da reta. Foi só isso que ele fez? Foi só. Se a gente tivesse a nossa G aqui, essa querida G, que seria só o x, só o padrão, seria assim, dividiu por 2, variou a inclinação. Mas de novo, quanto mais o x se aproxima aqui da origem, né, ou vai ficando maior, maior fica o y também. Então, x cresce, y cresce. Simples assim? Exatamente. Bonito. Bonito. Vamos lá. Função é lindo, né? Função composta, tá? De novo, leitura, interpretação, conjuntos aqui. Maravilhoso. Essa daqui foi a parte que eu falei de se acostumar de tu ter o f de x ou o y igual a um número. Aquilo é um número, tu pode trocar um pelo outro. E a gente vai ver isso nessa daqui. Então vamos ver. Dados os conjuntos A, 0, 1 e 2, B, 0, 1, 2, 3, 4. Eu preciso ler tudo isso? Preciso, não faz mal. 0, 1 e o nosso C, né? 0, 1, 4, 9 e 16. Vamos considerar as funções. E vamos considerar exercitar mais a leitura, embora eu leia bastante. Talvez o problema seja ler em voz alta, né? E não simplesmente ler. Porque na minha cabeça eu não cometo erros.
É engraçado, né? Só quando tem outras pessoas em volta que eu começo a cometê-los, né? Mas quando eu tô sozinho na minha cabeça, eu não cometo esses erros aqui. Nem quando eu tô resolvendo as questões também. f de A em B definida por f de x igual a 2x. E eu tenho a minha g de B em C definida por g de x igual a x ao quadrado. E por que tem um h ali? E o meu h, que leva 0, vai para 0. Conjunto A, B e a G. Tá, a G ela pega um 0 e transforma em 0, porque é x ao quadrado. Tudo bem. E ela pega o 1 e transforma em 1. Tá bem, 1 ao quadrado é 1, 2 ela transforma em 4, lindo. Tá. Até aqui nenhuma novidade. Então eu tenho minha f, ele tá dando os pontos aqui, tá? 0, 0, 0 para x, 0 para y. Beleza, não tem problema nenhum. Só um jeito diferente de dizer, né? E aqui eu tenho 1 para x, 2 para y, 2 para x, 4 para y. É isso que a f faz duas vezes, tá? Tudo bem. E a minha g está aqui, representada assim. A cada x pertencente ao a, a cada x, acho que é pertencente, né? Não sei. Ao a associa-se um único y e pertencente a b, tal que y é igual a 2x, tá? A cada y pertencente ao b associa um único z pertencente ao c, tal que z é igual a y ao quadrado. Beleza. Aqui a gente está vendo o f de x e o g de x. Tá? A cada x pertencente ao a associa um único z pertencente ao c, tal que z é y ao quadrado, que é igual a 2x elevado ao quadrado, que é igual a 4x ao quadrado. Tá? Que é a minha h. Então, o que é a minha h? A minha h é g f de x, não é? Eu jogo o f de x dentro do g e isso é o meu h. Seria isso? Então podemos afirmar que vai existir uma função h de a em c definida por h de x igual a 4x ao quadrado, que indicamos por g vezes f, ou tá, g com f de x dentro dele, tá? Tá, tô falando muito tá. Lê esse g composta com f, tá? Tá, meu. Certo? Ok. Acho que assim fica mais agradável. Ok. H de x é g composta f, ou escrever desse jeito aqui. Tanto faz o jeito como se escreve. Então a gente vai ver a definição. A função h de x chama-se composta de g com f. Tá. Tá. É triste o cara se livrar do vício, né? Não, para. H dx, né? Né, também é outro. H dx é g ponto f, que é igual ao que... Não faça isso. Não, mas aqui é igual a g f de x. Bonitinho assim? Bonitinho assim, ó. Que coisa linda. Vou ver isso em cálculo. Vai com toda certeza, com força e violência. Tu vai ver isso daqui. Não te preocupa. Voltando. Vamos ver o que mais. Então, h de x chama-se composta de g com f. Tá? A gente tem... Isso aqui tem que gravar, porque eu vou falar muito errado e nas questões provavelmente eu vou me ferrar por causa de não lembrar dessas coisas. Então é composta de g com f. Pulamos para cá. Tava aqui, bonitinho. Tá. Temos alguns... Observemos alguns exercícios. Tá? Só para observar, tá bom, não tem problema. Primeiro exemplo, a gente vai tentar fazer, né? Claramente. f de x, x ao quadrado mais 2. Então, ex1.
f de x igual a x elevado ao quadrado mais 2. E a minha g de x, que eu já vi que tem. G de x. Tempo. Com o tempo eu me acostumo. Tá. G de x é o quê? 3x. Calcular g de f de x. Tá, tranquilo, não parece tão difícil. G de x é 3x. 3x. E ele quer que eu calcule g de f de x. Tá? E agora? Agora é fácil. O que é isso daqui? Isso daqui, tudinho, né? Isso daqui é igual a isso daqui. Não é mesmo? Posso substituir? Pode, com tranquilidade. Então o que tu vai fazer? Tu vai fazer assim. Até nem vou fazer aquela linha ali, vou deixar aqui. Quem é o meu f de x? X ao quadrado mais 2. Tô livre para fazer isso? Tá, com toda certeza. E agora? Mas é muita coisa, tem bastante coisa aqui dentro. Tudo isso daqui, tu pode trocar por isso daqui. Posso? Pode, tranquilamente. Tudo que tiver aqui dentro, tu pode substituir aqui, ó, só por isso daqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Mas tu tem certeza que eu posso fazer isso? Tem toda certeza do mundo. X elevado ao quadrado. Nunca tive tanta certeza na vida, tá? É a mesma coisa, não tem problema. E agora, quem seria a minha g de f de x? A minha g de f de x é 3 vezes isso aqui. Então, 3x ao quadrado. Não ficaria melhor colocar aqui embaixo? Ficaria. Então, a gente vai colocar assim, ó. G de f de... não, coisa feia. G de f de x é igual a quem? 3 que multiplica x ao quadrado. Então, 3x ao quadrado mais 3 que multiplica 2, que é 6. Então, g de f de x é 3x ao quadrado mais 6. Simples assim, tá? Então, esse é o exemplo 1. E o exemplo 2 é o quê? Nem vai conferir o gabarito? Claro que eu vou conferir o gabarito, não te preocupa. É muito importante fazer isso. Como é que ele resolve? Aqui. Substitui o f de x por isso daqui, x ao quadrado mais 2. Então a resposta é 3x ao quadrado mais 6, tá? A gente vai fazer isso com mais calma. Por quê? Porque eu não conseguia fazer isso quando eu estava no início da graduação de física. Eu tinha dificuldade com esse tipo de coisa. Eu tinha dificuldade em aceitar que eu posso, se eu visse o f de x aqui, que eu poderia substituir tranquilamente por x ao quadrado mais 2, tá? Eu tinha uma dificuldade gigantesca. E em física isso se torna pior, porque tu tá sempre fazendo essas mudanças, tá? Tu tem aceleração, tu tem velocidade, tu tem densidade, tu tem massa. Às vezes tu tem que trabalhar só com as letras, tu não trabalha com valor nenhum, tá? Ele não te dá a massa do corpo, ele não te dá a velocidade. Tu tem que simplesmente ir trabalhando as equações sem colocar valores, o que é pior ainda, e fazendo substituições, né? Então, você tive uma dificuldade gigantesca. Se eu tivesse entendido esse tipo de coisa quando eu estava no ensino médio, a minha vida teria sido muito mais fácil, muito mais agradável. Mas eu era um ser humano imbecil, então tem que pagar, né? Alguma hora a gente tem que sofrer as consequências dos nossos atos. f de x igual a x ao quadrado mais 2. Vamos lá. f de x igual a x elevado ao quadrado mais 2. E a minha g de x é quem? Quem é a minha g de x? Vamos lá.
a minha g de x é 5x. E aqui é o contrário, é f de g de x. Viu? Se fosse fazer com pressa, eu já erraria essa. F de g de x que ele quer. Então a minha g de x é 5x. Vamos lá, que eu tenho que trocar de tela, que eu sempre me esqueço. 5x. E agora o que ele quer? F de g de x. Vou botar um igual aqui e uma interrogação. Tem algum problema com isso? Problema nenhum. Nada é um problema. O que eu faço agora? Pego a G, que é isso daqui, e soco dentro da F, vou ver o que a F me gospe depois. Então, F de G de x. Quem é G de x? 5x. Escrever uma coisa ou outra é a mesma coisa. Então, botei 5x dentro da F. Eu vou ter que colocar 5x aqui dentro. Trocar por isso. Então, 5x elevado ao quadrado mais 2. O que a F vai cuspir? O que ela vai cuspir para nós? F, já vamos botar aqui, né? dg de x. F de g de x é igual a quem? Isso aqui é o quadrado, tá? 25x ao quadrado. 25x elevado ao quadrado mais 2. É isso. Simples assim. Essa é a nossa resposta, tá? É importante que você se acostume com isso daqui. Isso aqui tem que ser algo trivial. Tu tem que olhar para isso aqui e falar, como é que alguém tem coragem de cobrar esse tipo de questão? É esse pensamento que tu tem que passar a ter, tá? Isso é de início? Não, demora. As coisas não são tão simples assim, tá? As pessoas têm dificuldades reais com coisas banais de matemática. E eu sou um exemplo vivo disso. Por isso que eu estou resolvendo esse livro inteiro. Faço questão de fazer todas as questões. Faço questão de errar na frente de outras pessoas. Não tenho mais problema com isso, tá? O importante é que eu estou tentando. Pelo menos eu estou tentando. E assim, eu já me deparei com colegas tirando sarro de mim, que eu não sabia fazer algumas coisas básicas. Mas daí quando tu vai perguntar para ele, fala, então beleza, eu não sei fazer. Tu pode me ensinar? Tu sabe fazer? Tu consegue fazer isso aí? Ah não, porque veja bem, porque tem que olhar, porque tem um livro lá, porque eu não tô calculadora aqui. E aí tu vê que o infeliz que tá te debochando, ele não consegue fazer ali na hora, entende? E daí aí eu fui perdendo assim um pouco da vergonha, porque tu olha o cara que tá te julgando e ele sabe tanto quanto tu, ou às vezes sabe um pouquinho mais, mas não daquele assunto ali, mas de outra coisa, aí acha que tudo é banal, acha que tudo é trivial. E as pessoas não podem ter dificuldade nos lugares, né? Então, assim, eu perdi bastante a vergonha depois disso, quando eu comecei a perguntar, falar, verdadeiramente pedir ajuda, tá? Não tô falando que o cara fala que eu não sei fazer e eu vou reto nele, então faz aí pra mim ver. Não, não é assim. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Tu não consegue ajuda de ninguém desse jeito, tá? Tu pode até tentar ganhar uma discussão ali, sair assim mais ou menos, mas ajuda tu não consegue de ninguém desse jeito. Então, quando eu comecei a pedir ajuda efetivamente, verdadeiramente, eu comecei a perceber que algumas pessoas não sabiam. Simples assim. Ah, eu não lembro, tá? Então, porque tá me julgando se eu e tu na sala se obrigarem nós dois a resolver, tu não vai conseguir fazer de qualquer jeito. Então, por que tá me culpando, né? Daí, daí as coisas ficaram mais agradáveis, sabe? O final da minha graduação, enquanto eu tava na universidade, foi muito, mas assim, muitíssimo mais agradável do que os primeiros anos. Quantos anos tu ficou lá? 4 anos. Não me formei e voltei embora. Pelo menos foi o que eu pensei. Se eu não conseguir nos 4 anos, então não tenho mais muito porquê. E também porque eu me fudi demais. Esse negócio de ser bipolar, cara, não é brincadeira, não é fácil de tu gerenciar isso, né? Tu no meio da graduação lá, quando tava me alinhando para as coisas darem certo, começando a entender as matérias,
revisando as coisas da matemática que eu não lembrava do ensino médio, que eu não sabia, as coisas de física. Quando eu estava me alinhando, daí, uma crise. Legal. O cara fica um mês internado, volta para a universidade todo fodido, tendo que gerenciar as coisas que tu disse para outras pessoas sem querer, entende? As brigas que tu arrumou enquanto tu estava na crise antes de ser internado. Então, tendo que gerenciar tudo isso, chegou no final do quarto ano, eu falei, olha, aprendi bastante, foi ótima a convivência com os professores, com alguns foi excelente no final do... quando eu aprendi a perguntar as coisas, né, e não ter vergonha de errar na frente dos outros. Mas assim, não foi fácil de gerenciar o resto da graduação, daí eu disse, vou voltar embora, ficar quieto no meu canto. Talvez um dia eu volte, não para a mesma universidade, com toda certeza, não quero voltar para lá, mas não por conta de ser ruim ou bom, é só por só por uma questão de mudar de lugar, mudar de ares, tá? Já tive o suficiente por uma vida naquele lugar e não quero mais. Qualquer outro canto para mim é excelente, né? De novo, não que seja ruim a universidade, nem a convivência com os professores, nem nada disso. É só porque eu não quero ter lembrança mais daquele lugar. Já tive o suficiente por uma vida, né? Então, difícil de gerenciar essas coisas. Eu sou daltônico, a minha visão é um lixo. Então, tudo isso junto fez com que eu não não quisesse voltar para lá. E aí, eu não lembro nem por que eu comecei a falar sobre isso. Talvez eu deva colocar isso no meu querido diário. Mas se bem que ninguém vai ouvir isso aqui, então não faz muita diferença, né? Eu falar, não vai ter muita importância mesmo, de qualquer forma. Então vamos voltar para as questões, como se alguém se importasse com isso. Vamos lá. O que eu tenho na questão 2? X mais 2, G, 5x, essa eu já fiz. Eu ia ver a resposta, né? 25x ao quadrado mais 2. Exatamente. Exemplo 3. 2x menos 1. Então f de x é 2x menos 1. F de x é igual a 2x menos 1. Que bonito, né? E a nossa g de x é o quê? 3x mais 2. Beleza. G de x é igual a quanto? 3x mais 2. Beleza? Opa, tô apertando o comando errado. Não, cara. 3x mais 2 e o que ele quer? F de G de 1. Ó, já mudou um pouquinho, tá? F de G de 1. Vamos lá, vamos voltar. F de G de 1. E botar o nosso sinal de interrogação aqui. Tranquilo. Primeira coisa, a gente tem que descobrir quanto que é G de 1. Quanto vale para poder substituir aqui, né? Eu poderia colocar simplesmente g de x dentro de f de x e depois fazer colocar 1 dentro disso tudo? Poderia. Mas, bom, tanto faz. Vou fazer dos dois jeitos para ver que dá certo, tá? Primeira coisa, g de 1 então. Primeira coisa que a gente quer saber, fazer pelo primeiro método. G de 1, vou socar x, vou socar 1 dentro aqui do G, tá? Então vai ficar 3 vezes 1 dá 3, mais 2 dá 5, tá? Então G de 1 é igual a 5. Tudo isso daqui é igual a 5. É igual a 5. Posso colocar aqui dentro 5? Pode. Sem medo de ser feliz. Então isso aqui no final das contas vai ser f de 5. Tá? E quanto vai dar f de 5? Botou 5 dentro do f, então troca aqui, tá? Tem um 5 aqui dentro, a gente pode substituir aqui então. 2 vezes 5 é 10, menos 1 é 9. Então f de 5 é 9, ou f de g de 1.
Qual seria o outro método de fazer isso? Bota g de x dentro de f sem fazer g de 1. Dá também? Dá também. Isso aqui seria f de g de x, tá? E nesse caso eu vou dizer que x é igual a 1, tá? Só para ficar bem claro o que eu estou fazendo aqui. Quem é o meu g de x? A gente vai ter que olhar para o f e para o g. Quem é o meu g de x? É 3x mais 2. Se eu coloquei isso aqui dentro do f, então vai ser 2 vezes, tá? 2 vezes tudo aquilo ali. 2 vezes 3x mais 2. Por que tu tá fazendo isso assim? Porque questões mais difíceis vai ser conveniente tu ter essa noção de que tu tanto pode fazer o g de 1, depois botar ele dentro do f, ou socar o g dentro do f e depois fazer x igual a 1 e ver o que que dá. Porque daí, olha só, tá fazendo f de g de x, tá? Depois, quando o x ser 1, tu vai substituir aqui, tu vai fazer daí f de g de 1. E para alguns problemas isso é conveniente, tá? Então, menos 1, que é o que a gente já vai ver agora, tá? Então, f de g de x, que agora aqui tu já tem a forma geral do que seria f de g de x, tá? Para qualquer x que for, tu consegue calcular daí. O que seria f de g de 5, de 10, de 20, de 200? Que nesse caso também dá, porque essa função não tem nenhuma restrição, aparentemente. É uma reta e vai ser deslocada, o ângulo dela também vai variar, mas não deixa de ser uma reta, tá? Então não tem restrição para o x. Então aqui vai ser 2 vezes 3x, que dá 6x. 6x, 2 vezes 2 dá 4. Só que menos 1 dá 3. Tá? E olha só, agora se eu fizer f de g de 1, f de g, agora eu estou substituindo o x por 1, f de g de 1 é o que? 6 vezes 1 dá 6, mais 3 dá 9. Mesma resposta. Tá? Mesma coisa que eu fiz antes, só que aqui eu fiz primeiro o g de 1, para depois botar dentro do f, né? Ser o 5 ali. E aqui eu soquei o g de x dentro do f, daí ficou com essa cara aqui. E agora eu posso colocar qualquer valor aqui, eu consigo determinar o que é f de g de qualquer coisa. Né? E no outro caso eu fiz mais restrito, porque aqui eu só calculei para o g de 1. Só sei o que é g de 1 e coloquei dentro do f. Mas de qualquer forma deu a mesma resposta. Posso ter errado? É mais difícil quando tu chega de dois jeitos diferentes na mesma resposta, é mais difícil tu errar, mas pode acontecer. Vamos ver. Vamos calcular f de g de x, tá? Ele faz aqui, bonitinho. Ele chega em 9, tá? Tem quarto exemplo. Então f de g de 1, tá? Ele calculou o g de 1, né? Ou ele calculou o g de x? Tá, primeiro ele socou o g de x dentro. Foi a primeira forma que ele fez. A primeira coisa que ele fez foi socar o g de x dentro do f. Que foi o segundo jeito que eu resolvi. E ele ficou com a cara aqui do geral, né? Que seria f de g de x. Isso daqui. E a única coisa que ele queria saber é f de g de 1. Beleza. Acho que eu estou me repetindo demais, né? Vamos lá. Quarto exemplo. f de x igual a 3x menos 1. F de x, mas primeiro a gente botar exemplo 4. F de x igual o quê? 3x menos 1. Tá? Canta, galo, velho. Não te assusta. Que uns dias tu vira sopa. Tá, e aqui ele me diz que f de g de x igual a 6x mais 8. Interessante, também deu uma variada na coisa.
6x mais 8, tá. (6x mais 8). Mais 1 não, cara. Mais 8, tá. É ovelha, é galo, cachorro. Só falta os gatos. Se bem que não tem gata, daí não tem aquele tendel todo quando a gata tá reinando. Vamos lá. f de g de x, 6x mais 8, só vamos conferir. 6x mais 8, lindíssimo. Quer saber o g de x? Tá bom, não tem problema nenhum. Vamos procurar o g de x então. Já achamos o ponto G. O que custa achar o g de x? Vamos lá. Essa de achar o ponto G foi em algum vídeo anterior aí. Quem tiver interesse, procure. É um conhecimento importantíssimo. Vamos lá. Tá. Beleza. O que eu sei aqui? Que se eu botar o g de x dentro do f, vai ficar essa coisa. Mas o meu f é 3x menos 1. Vamos fazer assim. Essa daqui a gente começa realmente a exercitar mais essa coisa de poder substituir uma coisa por outra, tá? Então, f, se eu botar o g de x dentro do f, tá? O que vai acontecer? O meu f é 3x menos 1, tá? Todo mundo concorda com isso? Beleza. Então, se eu socar um g de x ali dentro, ou qualquer coisa ali dentro, né? Qualquer número, o que eu vou ter que fazer? 3 vezes essa coisa. Então, essa coisa é g de x. Tá? 3 vezes g de x menos 1. Eu sei disso? Sei disso. Então, mais f de g de x é igual a 6x mais 8. Posso trocar um pelo outro? Pode, tranquilamente, tu sabe disso. Isso é uma informação que tu sabe. Mas primeiro, para ficar bonitinho, eu vou fazer isso daqui e vou deixar desse lado de cá. Então, isso aqui é 3 vezes g de x. Já vou tirar os parênteses, né? 3 vezes g de x menos 1. Isso é igual ao quê? Isso é igual a f de g de x, né? Que eu sei que é 6x mais 8. Tu pode fazer isso? Posso fazer. Esse é o poder da matemática, essa é a beleza da matemática. Vamos lá. 3g de x menos 1. A gente tem que começar a querer isolar essa coisa aqui, né? Tá vendo que conveniente que vai ficar? Porque agora eu somo mais um dos dois lados da equação. Somo 1, tá? E aí, menos 1 mais 1 dá 0. E eu vou ficar aqui com 3g de x igual a 6x mais 8. Só que eu somei mais 1 aqui também desse lado. Para dar tudo certinho. Então dá 9. Mais 9. E agora, para ficar só meu g de x aqui bem isolado, bonitinho, do jeito que eu gosto dele, eu vou dividir tudo por 3. Posso fazer isso? Pode. Está dividindo por uma constante, por um valor, não tem problema. Não vai... desde que tu divida tudo, né? Isso aqui tem que dividir por 3 separadamente disso daqui. Não vai esquecer disso, né? Então eu vou ficar com g de x igual a quem? 6x dividido por 3 dá 2x. Igual... mais 3, né? Que é 9 dividido por 3. Poxa, hoje, na finaleira das coisas, o cara começa a cometer um erro atrás do outro. Tá. Então eu achei a minha g de x. É 2x mais 3. É mesmo? É mesmo. Simples assim? Simples assim.
Como é que eu sei disso, cara? Tô desconfiado. Pois é, né? Então faz assim, ó. Tu pega. Tu pega. Aí fala bobagem. Ó, tu pega o G de X e enfia dentro do F. Ah, mas isso aí. Não, não, isso não foi feito ainda. Calma. O teu G de X tá aqui, ó. É isso aqui que eu tô pedindo pra te enfiar dentro do F. Então agora tu vai enfiar dentro do F. Qual é que é o teu F? É 3x menos 1. Então, 3 vezes. Teu G de X é isso. 2x mais 3. 2x mais 3. Teve uma vez que eu queria tanto passar no exame que eu peguei em álgebra linear que eu fiz a prova 2 vezes. Eu fiz a prova, ainda assim, ó, tinha 5 questões, cada questão valia 2 pontos, eu precisava tirar, na verdade, tinha 7 e pouco no exame, tá? Quase 8, eu precisava tirar quase 8. Dessas 5 questões da prova, uma eu não sabia fazer, mas não sabia nem começar a questão. Aí eu queria tanto, mas eu queria tanto passar e não queria errar nada, que eu falei para o professor, eu vou fazer a prova, tá, vou fazer as questões aqui, no tempo que tem, e vou refazer todas as questões. No caso seriam as 4, né, que eu sabia fazer. Que eu precisava acertar, não é nenhuma coisa que... Ah, não, não é um talvez, não quem sabe. Eu precisava acertar. Então eu refiz a prova todinha. Fiz todas as questões para ter certeza que eu não errei nada, que eu não... assim, eu fiz as questões, deixei ali, digo, esse é o que eu vou apresentar. Mas daí peguei nos rascunhos, né, nas folhas, e fiz de novo todas elas sem olhar para a minha resolução inicial. Eu simplesmente comecei tudo de novo. E entreguei a prova para ela e marquei. Digo, essa é a segunda vez que eu refiz aqui, pode desconsiderar, não. É só tá aqui junto, só para mim ter certeza, porque eu preciso passar e eu quero passar. Então, às vezes, não custa tu fazer esses passos a mais aqui, ó, tá? Para verificar a tua resposta, que é uma coisa que tu tem que começar a pegar costume de fazer. Ah, é chato, demora, mas é necessário. Tu precisa se acostumar a verificar a tua resposta sozinho. Algumas vezes não dá, algumas vezes é muito difícil, mas tu tem que começar a tentar pelo menos. Mas eu errei e a minha verificação tá pior do que a minha tentativa de resolver a questão. Já, mas pelo menos tu fez alguma coisa, tá? Pelo menos tu fez alguma coisa, tentou. Essa é a parte mais importante. Então, tirando essas bobagens que eu digo, vamos lá. Meu f é 3 vezes x. O meu x, no caso, é g de x. A coisa que eu posso botar aqui dentro, né, também. Pensa a coisa que eu coloco aqui dentro, que nesse caso é g de x, é a coisa que eu vou enfiar aqui. Tá? Porque x, g de x, f de x pode começar a confundir as coisas. Pensa que isso aqui é um... Cara, até nem... Tá, nem vou tentar arriscar, porque do jeito que tá, já tá mais ou menos. Tá? Pra quem não entendeu isso aqui ainda, vai ter uma chance, porque eu ainda vou resolver um monte de questões ainda. Isso aqui antes de passar para a próxima parte de funções. Não te preocupa, de tão importante que eu considero isso daqui. E o contador da palavra importante, de tantos que eu falo, eu acho que já passou de 50, tá? Desde que eu comecei a resolver essas questões. Vamos lá, 3x, então 3 vezes o g de x, que eu achei aqui, 2x mais 3, menos 1. Menos 1. Agora tem até passarinho cantando. Que beleza. Então o que eu acho por esse caminho aqui de f de g de x? 3 vezes 2 dá 6. Então aqui é 6x mais 9, tá? 3 vezes 3 é 9, menos 1 é 8. Mais 8. 6x mais 8 é o mesmo 6x mais 8 aqui? É. Então eu tenho quase certeza que a minha resposta está certa. Eu parei de afirmar com 100% de certeza porque é ruim, né? O cara errar. Tu tá lá tão confiante e vai olhar a resposta errada. Então é quase, quase 6x mais 8. Como é que o autor faz?
Substituindo em f de x, x por g de x, tá? Temos que 3g de x menos 1 é igual a 6x mais 8. Beleza, ele já fez mais direto, eu fiz um pouquinho mais lento. Mas nós chegamos a 2x mais 3. Vamos voltar lá. 2x mais 3. Opa, calma lá, pô. 2x mais 3. Chegamos na mesma resposta. Quem diria? O que a gente tem pela frente ainda? A gente chegou no final do capítulo aqui, exercícios propostos. Se eu só passar... O que pulou para trás? Ou não pulou para trás? Eu que tô viajando. Não, a gente não chegou no final ainda. Tem muita coisa pela frente, olha aí, ó. Aqui sim, é os testes, tá certo? Quando chega no final é por causa dos testes. Então, tem algumas páginas ainda, tem umas 2, 3 ainda. É muita diversão. Olha só, isso é divertido, né? F de g de x e g de f de x. É bom pra gente gravar isso aqui na cabeça. E depois vai ter os testes, vai ter outros livros que eu vou resolver. Mas por hoje é isso.